Experiências exitosas de combate à pandemia. O coronavírus tem o seu primeiro registro de infecção humana datado na década de 1960. A epidemia que aconteceu na China em 2002 trouxe consigo a primeira variação potencialmente letal, o SARS-CoV, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. E uma década depois, uma quinta variação foi localizada, a denominada MERS-CoV, ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O vírus que hoje conhecemos por Covid-19, no entanto, teve a sua primeira aparição na cidade de Wuhan, na província de Hubei, onde um total de 44 casos de pneumonia de causa indefinida foi relatado à OMS pelas autoridades chinesas. Nomeado SARS-CoV-2, nos meses seguintes, o vírus que ainda está em circulação no mundo todo e continua a levar ao óbito inúmeros pacientes infectados pelo mesmo, teve milhões de casos confirmados em mais de 215 países. As práticas exitosas do Sistema Único de Saúde brasileiro que serão apresentadas encandearam os aspectos sociais, os de saúde, os educacionais e os econômicos do Brasil, direcionadas à população do país, que teve o seu primeiro caso confirmado do coronavírus no dia 26 de fevereiro de 2020 e o seu primeiro óbito confirmado no dia 16 de março de 2020, mas também, de acordo com os princípios doutrinados do SUS, direcionados à população universal, cada uma delas, espalhadas pelas 5 regiões do Brasil, apresentou formas diferentes de aprimorar a atenção à saúde junto ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, com o intuito potencializar a contenção da doença e prevenir a vitalidade daqueles que foram afetados. Região Centro-Oeste. Na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, a pandemia chegou durante um processo de reestruturação de saúde básica do município. Entre as práticas que começaram durante o ano de 2020, no primeiro ápice do enfrentamento à pandemia, a que merece principal destaque é o estabelecimento de farmácias dentro das unidades básicas de saúde, que na época foram necessárias pela alta procura dos usuários por medicamentos, sempre com base científica, destaca Marcos Vinícius Vaz, diretor-geral da Atenção Primária do município para o tratamento de sintomas do coronavírus. Além disso, consultórios específicos e isolados para o atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19 foram montados e a obtenção de uma ambulância para o transporte de pessoas com casos mais graves da doença também auxiliaram a cidade no cuidado com seus cidadãos. Atualmente, as farmácias dentro da UBS ainda funcionam, inclusive aos finais de semana, e desde então, mais 3 consultórios restritos para o atendimento de pacientes com Covid-19 foram abertos, que também funcionam como pontos de vacinação. Região Nordeste. O município de Sobral, no Ceará, não foi pego de surpresa com a chegada da pandemia da Covid-19. A cidade, que é exemplo para outros municípios e outras regiões do Brasil, assim como polo para regiões vizinhas que não têm acesso a equipamentos e estruturas para casos de média e alta complexidade, remodelou uma rede que já era modelo com o intuito de conter a propagação do vírus. A melhoria nas estruturas da UBS da cidade, que Marcos Aguiar Ribeiro destaca, foram projetadas arquitetonicamente com o intuito de acolher e abraçar a comunidade, além do mapeamento e controle de grupos em situação de vulnerabilidade, que já eram acompanhados por políticas públicas anteriores à crise sanitária e a reunião de representantes das secretarias municipais, de universidades públicas e privadas e de hospitais públicos e privados, com a intenção de refletir continuamente as decisões a serem tomadas a favor do enfrentamento. São iniciativas que permitiram que a cidade de Sobral alcançasse o maior sucesso no manejo do coronavírus. Região Sudeste. Considerado um município peculiar por sua mosaicidade populacional, Maricá, no estado do Rio de Janeiro, teve que contar com a fluidez e a flexibilidade dos seus profissionais para o combate à pandemia. O principal destaque foi a reestruturação da saúde básica, que passou a focar em estratégias de saúde não somente individual, como também familiar, e a estruturação territorial da atenção primária.
O município, que tem ligação com as grandes cidades das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, contou com equipes de saúde que usaram o isolamento ao seu favor, pois os pacientes diagnosticados, assim como os curados da doença, eram acompanhados de forma remota ou recebendo visitas dos profissionais. A separação entre aqueles que apresentavam os sintomas e as pessoas que procuravam a unidade básica de saúde por outros motivos foi essencial para proteger a população como um todo, mas principalmente para cuidar mais atenciosamente dos pacientes que fazem parte do grupo de risco e que precisam visitar a UBS com mais frequência. Ademais, a população era monitorada em relação às suas condições atuais e em que fase da quarentena pessoal se encontravam, e se precisavam de atendimento emergencial e ou de urgência. Região Sul. A cidade de Florianópolis, que fica no estado de Santa Catarina, investiu na tecnologia para monitorar a população da região e potencializar o combate ao coronavírus em conjunto com o isolamento social. Para evitar aglomerações e, consequentemente, um número maior de infectados, o Departamento de Gestão da Clínica da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis implementou um sistema de teleatendimento que já estava em desenvolvimento pré-pandemia e que possibilitou que os pacientes conseguissem auxílio de equipes multiprofissionais, prontas para orientar a população de acordo com a situação de cada um. Se um paciente apresentava um quadro leve, por exemplo, eram prescritas medicações para o manejo dos sintomas. Se o paciente apresentava um quadro de gravidade avançado, eram dadas instruções sobre quais os próximos passos do tratamento. Por conta da plataforma digital do Sistema Único de Saúde, Ronaldo Zonta, que é coordenador do departamento, destaca a importância de um sistema onde informações médicas passadas se encontram facilmente disponíveis, assim como a possibilidade de se consultar com médicos e profissionais conhecidos dos pacientes, e que um vínculo entre profissional e paciente gera resultados positivos. Região Norte. A pequena cidade de Rurópolis, no Pará, contou com a ajuda de sua população, não somente de profissionais de saúde, no enfrentamento da pandemia. Desde a educação e saúde até com o auxílio de movimentos sociais, foi montada uma força-tarefa com a participação de vários setores, já quando os primeiros casos no país começaram a aparecer. O monitoramento de crianças por inspetores escolares, até por cuidadores de idosos e de pessoas com comorbidades, ajudou o município a evitar o avanço da doença, e com a criação de uma unidade especial para pacientes que apresentavam sintomas, o Centro Integrado de Combate à Covid-19, a população teve acesso a exames, leitos para internação e assistência farmacêutica. Rosicléia Borges destaca ainda que, a partir dessa rede paralela e exclusiva, a cidade pode ter um cuidado maior com aqueles que pertencem ao grupo de risco, com o intuito de evitar a propagação da doença para com os mais vulneráveis. Além disso, kits de proteção foram distribuídos e foi feito o monitoramento de casos pelo Disque Vigilância, um canal em que os profissionais da linha de frente atendiam a população. Prevenção, promoção e recuperação. Por apresentarem diferentes métodos de combate ao coronavírus, as práticas caem em classificações distintas em relação a serem medidas de prevenção de saúde, de promoção de saúde ou de recuperação de saúde. A região Norte e a região Nordeste, por exemplo, demonstraram experiências prioritariamente de prevenção de doenças, ou, no caso, da propagação da Covid-19, a partir da reorganização de sistemas já existentes e a criação de forças-tarefa antes mesmo do vírus alcançar as localidades. As cidades de Sobral e Rurópolis prepararam os seus municípios e aplicaram as 3 categorias de prevenção de doenças. A manutenção de baixo risco, que isola aqueles que não são propensos a contraírem a doença a permanecerem dessa forma. B. A redução do risco, que estuda quem está predisposto a contrair a doença, como auxiliar essas pessoas e, consequentemente, diminuir o número de contaminados. E C. A detecção precoce, que tem como intuito o diagnóstico precoce e o tratamento da doença em sua fase inicial. Já a região Sul, a região Sudeste e a região Centro-Oeste aplicaram práticas de recuperação de saúde quando tornaram mais acessíveis os atendimentos presenciais e à distância, com equipes multidisciplinares fornecendo medicamentos e orientações das precauções e cuidados que devem ser tomados durante o período sintomático da doença. No entanto,
Por se falar de uma ocasião que atingiu o mundo todo por um longo período de tempo, todas as cidades citadas acima passaram por fases de prática de prevenção de doenças, aderindo ao isolamento social e às medidas protetivas e disponibilizando testes e vacinas menos de um ano após o início da pandemia, assim como demonstraram práticas de promoção de saúde a partir da educação de sua população, de como se proteger e se prevenir, como por exemplo, utilizando máscaras e lavando bem as mãos, e de recuperação de saúde também, com o aumento da disponibilidade de vacinas, aumentando ainda mais a disponibilidade das vacinas e divulgando estudos. O Sistema Único de Saúde e os princípios norteadores. A universalidade no Sistema Único de Saúde brasileiro é um direito constitucional de todos, não somente para nativos e moradores do país, mas para qualquer pessoa que precise de auxílio enquanto em solo brasileiro. Sobre as experiências exitosas citadas acima, o acesso universal à atenção básica se deu principalmente com o enfoque em levar o auxílio a lugares que o alcance, em condições não contingenciais, se mostrava mais árduo, assim como tornando esse acesso, tanto às consultas como às vacinas e medicamentos, permanente. A equidade, da mesma forma, também se mostrou na iniciativa que cada município teve em levar os atendimentos a comunidades isoladas e até mesmo facilitando o acesso a consultas médicas em conjunto com a tecnologia para aqueles impossibilitados de sair de casa ou ao que não podiam se deslocar até a UBS mais próxima. Além do mais, a equidade foi essencial no controle da pandemia, pois aqueles em situações vulneráveis e a população que não tem condições de acessar atendimentos particulares foram amparados e acolhidos de acordo com suas necessidades durante o período de crise. Por fim, o que tornou possível a contenção da pandemia foi a integralidade, um dos norteadores do SUS, que possibilitou o acesso à atenção primária, com o pronto atendimento e a compra de medicamentos, até o acesso integral à atenção secundária e terciária, com leitos para internação e intubação com cilindros de oxigênio.